Hoje, meus queridos, nós estamos nesse papo seguro com duas pessoas brilhantes, brilhantes. Uma veio da Bahia, de Salvador, e a outra veio de Cuiabá, Mato Grosso. São duas mega amigas minhas que a vida me deu, me presenteou, e que nada como nada é o acaso. Uma, aliás, as duas, né, são engenheiras de segurança do trabalho e uma perita, especialista em vários assuntos que aqui a gente vai colocar, mas o principal de tudo é dentro de um network. Ela é vice-presidente do BNI de Cuiabá. Cuiabá, né? É, Coliseu. Mas é do Mato Grosso? Não, Não, é do grupo Coliseu. do Coliseu. Isso. Tá bom. Michele Fabre, tá aqui. E a minha querida amiga, irmãzona, Iva Barbosa, engenheira de segurança do trabalho, dona de um programa, eu já fui, assim, muita gente já foi, semanal que acontece, bem cedinho, Café com Segurança, que coincidentemente a vida foi trazendo ela cada vez mais para essas questões associativas. Eu falei, se a associação descobrir Iva Barbosa, ela vai ser transformada. E assim Deus quis. Iva Barbosa, presidente da Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho. Gente, muito obrigado por estar aqui, viu? Vocês estão me visitando aqui em São Paulo, nós estamos em Moema, e não tinha como pegar e não pescá-las e trazer para cá para a gente começar esse bate-papo como se tivesse uma pizza, só que não tem pizza. Tem Tem café. café. Café da Iva tá aqui, ela veio com o café, trouxe a Michele, trouxe toda a expertise dela, as questões de. Olha, vai sair muita coisa boa. Iva, obrigado por você estar aqui. Michele, obrigado por você estar aqui, queridaça. Iva, conta pra gente, pra quem tá vendo, você, os teus seguidores, que não são poucos, a respeito de Iva Barbosa dentro da ANEST, agora, como presidente da Associação Nacional de Engenheiros de Segurança do Trabalho, da Engenharia de Segurança do Trabalho. Conta. Uau! Duplo uau, né, Com Michele? E na certeza. verdade é o seguinte, nós estivemos juntos num encontro maravilhoso, os três aqui, em Maceió. Obviamente, nós fomos obrigados a ver aquelas praias, estarmos naquelas praias do Nordeste, né? E, assim, um encontro muito cara de Iva Barbosa, muito cara dos meninos, né? Do João, do Reilon, do Kleber. Ai, gente, depois, assim, desculpa, mas assim, é tanta gente boa, boa, mas boa, boa, que parece que eu ainda tô lá. E que trouxe pessoas para a vida, sabe? O Fernandes, né? Enfim, a Cris, da Fonoclean, nossa, tanta gente boa. Saí com a certeza de formar a Brest lá. Inclusive, trouxemos, já filmamos o pessoal, né, numa das reuniões dentro do encontro nacional e trazer para dentro. E lá formar uma nova delegacia da associação. Muito bom. Iva, eu te cortei, me perdoa, mas Estamos em assim, casa, perdoa. estamos em casa, né? Na verdade, aqui é aquele café da Sim, tarde, o café da tarde, literalmente. literalmente, literalmente, Ai, gente, literalmente. Conta, Iva. que incrível. Muito. Um prazer Enquanto estar você aqui fala, eu vou tomando contigo. teu café. Oh, claro. Eu não me falta palavras nesse momento para descrever o que estamos vivendo aqui nessa tarde. Sabe quando você conhece alguém, acompanha alguém, você imagina que aquele alguém está distante de você? Assim era o doutor Ricardo para mim. E algumas vezes eu verbalizei isso para algumas pessoas e essas pessoas diziam que os engenheiros de segurança do trabalho não necessariamente precisava caminhar com os médicos do trabalho. Imagina com as empresas, Meu Deus. né?
E aí a gente acaba que acreditando, né, naquilo que realmente tem que ser cada macaco no seu galho, como a gente fala lá na Bahia, né. É, E de repente eu me vejo numa FISP, dividindo um painel com o doutor Ricardo, é verdade. e quando eu Boa. olhei nos olhos desse profissional, eu falei: "Não é nada disso que me fizeram acreditar". E naquele momento eu percebi que eu estava de frente de um grande amigo, de um grande irmão, que a vida havia reservado aquele É momento pra verdade. gente. É Foi verdade. muito incrível, doutor, porque, assim, naquele momento eu já tinha certeza do que estava acontecendo ali. Eu não tinha nenhuma dúvida mais, já o convidei para estar no café com segurança. Muito. Na semana seguinte, né? Na semana seguinte a gente já foi costurando, né, tudo que a gente precisava, né, tá alinhando para poder estar perto, né. E aí eu essa semana, a frase dessa semana é: "A vida acontece em movimento". Isso. Se eu não tivesse saído da Bahia, né, para vir para São Paulo, para participar desse movimento, nada disso teria acontecido. E essa semana está sendo essa semana assim, atípica de movimentos, né, de surpresas, né. A gente havia conversado lá em Maceió Exato. superficialmente, mas a gente não sabia que Deus havia preparado esse momento aqui pra gente. Uhum. É o Sem que eu dúvida. falava quando a gente estava ali, visitando o teu consultório. Tudo que é grande é triuno, né. Não sei o que vai acontecer nesse bate-papo, nessa conversa, mas aqui tem 3 pessoas que têm o mesmo propósito, que têm os mesmos princípios e os mesmos valores. Exato. E a gente sabe que a partir daqui grandes coisas surgirão. E a Aneste, né, foi só o meio, né, que Deus utilizou para que a gente pudesse estar alcançando mais profissionais, como foi com a Michele, lá em Maceió. E eu vou te falar uma coisa, a Michele, ela veio através de um ecossistema de um grande amigo nosso em comum, que esteve aqui junto com seu filho, né, o Sérgio Miranda, né, Sim, que é CEO da Duos, né, e um sistema muito brilhante. E aconteceu a mesma coisa que aconteceu com você, aconteceu com Michele, né, Michele? Só que Sim. foi a bordo de um É, navio, em alto mar. em alto mar. inclusive você comentou comigo sobre esse navio. Exatamente, Eu lembro na época, falou: "Você vai estar?" Eu Tem falei: que "Nem ir. sabia que existia". "Você tem que estar". E aí, olha só, né. exatamente. Mas foi excelente, porque o momento correto acontece, né? Exato. E a Michele, ela é dona de uma inteligência e de um brilho, Não, assim, isso é notável, né. ímpar, né, e ela é dona assim, de uma comunicação, desde o olhar dela, que é um olhar, cartesiano e bem de engenheiro, né, na hora que fala, fala o correto. Ela é cirúrgica. Cirúrgica, essa é a palavra, E na aí, verdade. então, começaram, então, essas questões, e pelos valores dela, como são muito semelhantes aos nossos, então começou a ter um relacionamento de ordem pessoal, profissional, associativo, enfim. Sou muito amigo do Juliano, marido dela, Juliano Melo, ele é o atual secretário da Saúde Do do Mato estado. Grosso, né, que é uma pessoa que eu quero aqui também, pra gente bater um papo, que nós É uma temos pessoa fantástica, eu também tive a honra de muitas conhecê-lo coisas lá. em comum, muitas É, coisas assim, é aí a verdade. gente pensa nas questões, muito semelhantes, todo aqueles sentimentos ocultos que a gente fala: "Pô, mas falta tal coisa na saúde com não sei o quê, com a Exato, conectividade, etcétera". exato. Enfim, todo mundo se conhece e isso é ótimo e somos todos imbuídos no mesmo sentimentos. Michele, conta de todas as tuas experiências na área da segurança do trabalho, em relação à relação saúde, segurança, empresa. Ah, todas não, né, porque é muita coisa. Turismo. É, mas assim, faz um review, assim, dos últimos teus poucos anos pra cá, dos últimos 3 anos, eu acho, porque eu acho que é legal falar dos últimos 3, 4 anos, porque o É, negócio é tão grande hoje, tão. Um dia, ele tem 72 horas, um dia, né. Você tem Sem 80.000 dúvida. informações por dia, literalmente, né. E aí, então, você fala: "Olha, o que você imagina daqui 5 anos?". Não, fica muito louco, né, você falar, Fica. né, não, então tá, 3 anos, 2 anos, 1 ano, ou seja, começar já. E a gente começa a fazer o nosso roadmap, né. Sim. O que que você sente num estado como Mato Grosso, você no centro-oeste, com as questões das mudanças de normas regulamentadoras, o que você sente
que está acontecendo, esse movimento todo, você, o que mais encanta nas pessoas, assim como você, é trazer a inteligência misturada com a emoção, porque você também é uma emoção pura no que você faz. Todo mundo aqui vibra, né, no que faz, né? É isso que é o mais bacana, é o mais gostoso. Essa tua ótica em relação à saúde, à segurança, no trabalho, a relação com a empresa detentora daquilo que ela tem de mais importante, que é o emprego, né? Porque na relação trabalhadores, né, o trabalhador que contrata o outro trabalhador, esse trabalhador que contrata, que era o empregador, né? Ou o patrão, como falava antigamente, ele tem o que ninguém tem, que é o emprego, né? E essa relação com o Estado, com o município, com o país, sei lá, vamos dar uma viajada nisso. Um grande desafio, né? Primeiramente, prazer estar aqui com duas pessoas tão brilhantes, né? Falou que eu sou brilhante, mas a gente está aqui no mesmo propósito. Sempre falo, né, que Deus une pessoas para concretizar propósitos, né? E assim, a gente vê que tem um grande movimento acontecendo em segurança do trabalho já há algum tempo, né? A gente tem inúmeras mudanças e não é só na parte de saúde e segurança do trabalho, é em toda a parte do mercado de trabalho, tá? Eu falo que a gente está passando uma revolução e está mudando, então automaticamente essa relação de trabalho vai mudar também. E ai, gente, eu tô nervosa. Eu tô nervosa, meu primeiro podcast. Não, Tô mas nervosa. você pode chorar, se quiser, porque tudo vai Depois cortar, corta, entendeu? Não, a revista protetora, o que a É, gente usou foi uma caixinha de lenço. Foi choro do início ao fim. é louco E isso. isso é porque assim, Não. olha, ela falou assim comigo: "A gente vai falar sobre tal assunto, se você Uhum. quiser, você pode ficar à vontade para falar". Nós falamos sobre e nós espiritualidade. temos tantas Então, coisas para E falar, né? aí o negócio foi discorrendo de outra maneira e a pessoa que estava lá do outro lado precisava ouvir o que eu tinha para dizer. Então, é isso? o nervosismo teu é alguma coisa, um código aí que eu preciso acessar, o doutor Ricardo, ele É. precisa acessar. E Não, é isso, e é isso solta, que menino, precisa, é isso, você solta. solta, meu, Sim, solta. né? Deixa Com rolar, certeza. não, o que nós estamos falando você não... Não, e a gente bate esse papo direto, né? Lógico. Tem várias trocas com o Ricardo, com outros Sim, colegas. Claro, E, altas claro. horas. altas horas, flui com É, facilidade. Aí a gente exato. fica, né? A gente se fala muito. Fica um pouco Não, Michele e eu... escuta, Michele, vamos, olha, depois você dá o corte aí. Não, A lógico, gente, ele sabe. de todas as vezes que eu falei com o doutor Ricardo, recentemente, Sim. ele falava assim na conversa: você precisa conhecer a Michele. Eu tenho que apresentar você a Michele. Ele falou mesmo pra mim. Você Não, era tem coisa- incrível, porque eu ficava assim, gente, quem é a Michele? Teve essa Michele que eu falei pra você, eu falei, meu, você vai conhecer a Iva. Fiz assim, você vai conhecer a Iva. Não, é incrível, é Você vai conhecer incrível. a Iva, porque vocês são muito semelhantes. Não, a hora que eu bati o olho em ti, eu já te Sim. amava. É. É incrível como a gente Não, tem e pessoas... vibra na mesma frequência, né? Exato, Então, eu exato, acho que é nós incrível. três aqui, eu estava até Sim. conversando com a Carol, e a gente falando, né, que Sim. assim, cada um aqui poderia estar trabalhando na sua caixinha, na sua empresa, no seu negócio, mas a gente não se Ok. contenta, É. né? A gente Isso. quer levar para frente, a gente quer promover a mudança do mercado. Sempre falo para o Ricardo, falo assim, é inaceitável a gente ficar com os profissionais num nível de desconhecimento. Que aí Raso. entra a questão bem importante das associações, né? Da Neste, lá no Mato Grosso, no caso a Maeste, e todas as outras que tem nos outros estados, porque a gente da Abrecht também, que é uma grande equiparadora de qualidade, para subir o nível de qualidade, para equiparar o serviço, equiparar o diálogo, né? Porque veja nessa questão da NR1, por exemplo, tanto de distorção que tem, Uhum. né? E quando a gente fala, eu vou lá como Michele, como engenheira, ou como uma quem, como empresa, e eu faço uma fala, eu faço uma orientação, eu sou só mais uma falando dentre de tantas outras pessoas que tá vendendo, por exemplo, cesta básica de NR1, né? Cesta café da manhã, não é isso? Café da manhã, cara, isso Então, é um assim, negócio avassalador. o empresário fica vendido. Toda vez que há uma mudança de norma, os engenheiros, a classe, enfim, também fica com dúvidas e a gente acaba ficando nesse limbo. E quando a gente vai, através de uma associação ou uma união de associações e tem uma fala, é um diálogo reto. A gente consegue realmente dar clareza, segurança para as empresas e segurança
os profissionais que E estão para nós aplicando, né? mesmos, né? Exatamente, para Porque, nós na verdade, mesmos. o que que a gente entende uma associação quando você equipara você fica por uma associação da mesma maneira que você está junto com a tua família, com teus amigos, etcétera. Porque se você não estiver bem dentro de uma associação, com os valores da associação, se ela Lá não é o teu lugar. não é mais o teu lugar. Não é Exatamente. mais o teu lugar. Então, uma associação, ela tem que valer desde de você botar para fora os teus sentimentos ocultos, É. né? E quando você encontra pessoas que equiparam esses teus sentimentos, além de virar um equilíbrio social dentro da saúde, né, que a gente chama biopsicossocial e espiritual, e isso é saúde, Sem dúvida. né? A associação ela serve como isso também, ela é uma terapia, né? Com certeza. Porque o que você falou agora é um negócio muito sério, poderemos estar nas nossas caixinhas e acabou. Abre às 8 horas da manhã, fecha às 6 horas da tarde e Tá tudo tchau. E certo. tá tudo certo. Ok. Uma vez, e falando nisso, quem é que tá certo e quem tá errado nesse negócio? Exatamente. Uma vez, Depende há da muitos perspectiva. anos atrás, muitos anos atrás, eu tô com 30 anos de formado, vamos colocar aí ó, mais de 30 anos, 33 anos, 34 anos, eu estava na faculdade. O seguinte, fui para o Nordeste, não me lembro, eu acho que para o Ceará, em Fortaleza. Cheguei lá com o pessoal, eram 18 horas. Ah, nas barraquinhas de Fortaleza, sabe aquela feira, Sim, aquelas sim. feiras lá? Aí eu tava lá andando com o pessoalzinho e tal, e eu vejo um cara exatamente às 5:30 da tarde, era o horário que eu tava passando, 15 para 6, coisa assim, 5:30. Cheguei lá, o cara fechando a barraca. E outros lá, meu, e começando a vir o quê? Um monte de turista, um monte de uma galera, o pessoal de Fortaleza. Então, assim, é um horário de rush. E o cara fechando. Eu falei, mas você já tá fechando já? Um bom paulistano, né? Tá fechando já, né? São Paulo Ele não falou, não, dorme. mas eu já ganhei o que eu precisava. Aí dá um nó na cabeça, né? Exatamente. Oi? Né? É assim, oi? Né? E É. aí? Você ganhou? É. Então, assim, o que você falou, Michele, vale diamante. O cara vai para uma associação, ele vai para ser criticado, ele vai para criticar, ele vai para se movimentar, em troco de quê? A promoção da mudança, né? De um ideal De quem? Da da classe. sociedade, da classe, para além da classe, né? Município, do estado, do Sociedade. país. É. Então, assim, para você fazer, por exemplo, você faz parte da diretoria do BNI, Uhum, sim. lá de Cuiabá. O que te move para fazer isso? Você sabe que o BNI, pegando o gancho do BNI, eles têm os princípios, né? Os valores fundamentais. E um deles é o giver's gain. É você fazer a doação primeiro para depois ter um retorno. Uau. Então, o que a gente faz, e assim, isso me identificou quando eu fui. Plantar para colher Exatamente. Só que você faz isso de uma forma muito natural, você não faz esperando a a colheita. colheita, né? Então você faz por uma doação, porque você acredita naquilo, porque você quer promover a mudança, porque você une pessoas, né? Então tem o lance da indicação, da recomendação, que não é só meramente profissional no sentido de gerar lucro e negócio, isso também, mas de conectar pessoas, conectar propósito, isso que a gente está fazendo hoje aqui, foi uma Exato. conexão, e tantas outras que às vezes a gente fala assim, nossa, peraí, com essa pessoa que está desenvolvendo esse outro projeto aqui, vai dar liga, unir essas pessoas, né? Então, Uau. essa doação para promover mudança naquilo que a gente acredita, né? Então, É isso é verdade. uma grande questão, né? É E eu acho verdade. que as associações são diferentes. E tem um grande papel na sociedade, né? E quando a gente fala de saúde, segurança e trabalho, a gente pensa ali na esfera operacional, ok, na esfera da empresa, de proteção e tudo mais, mas tem todo um impacto social. É Sim. igual como a gente começou a conversa, né? Essas mudanças não são só mudança de saúde, segurança e trabalho, é uma mudança de mercado, é uma mudança de trabalho. Hoje a gente tem, eu falo assim, a gente tem um mar com vários modelos de negócio diferentes que a gente não tinha uns anos atrás. É verdade. Inclusive, a gente tem muita informalidade nesse meio, né? Por opção própria. Ah, não, vou ser autônomo, vou fazer um delivery num iFood da vida, vou
vender alguma coisa Que é uma grande aqui. preocupação nossa, Sim, né, na área da exatamente. segurança e da saúde, né, Sim, a É informalidade, a exato. informalidade. né, ele vai prestar serviço por ele mesmo e, assim, quantos informais que Sim. nós temos E hoje? essas pessoas ficam no limbo, Sim, né, porque elas impactam, sociocomunicalmente, economicamente. economicamente, impacta para o governo, para elas mesmo, são pessoas que ficam ali desprotegidas, Vulneráveis. vulneráveis, é exatamente isso. Então, assim, É, tem toda uma grande questão, e isso é uma mudança de mercado. é, Não é, a gente às vezes olha para o nicho fechado do empresarial, industrial, mas e tudo que está acontecendo em volta, é né? verdade. Isso sem nem querer tocar no assunto da pejotização. Então, Sim, assim, existe toda uma promoção de mudança, né, social, Uhum. e que contribui também com esse desenvolvimento do um novo modelo. Daqui a uns anos que a gente olhar para trás e falar, olha, naquele ponto da história estava a acontecendo transição. a transição, né? É verdade. E você sabe o que mais me encantou lá na Enest, no Enest, né, Sim, foi o seguinte, primeiro pela receptividade, é muito a tua cara, né, Iva, isso tudo, Fantástico. não é verdade, Não, foi Michele? extremamente acolhedor. Extremamente Eu nunca acolhedor. tive em um evento ou numa reunião, uma situação em si, corporativa, que tenha sido tão acolhedor quanto o Enest lá em Maceió. Foi Foi. fantástico. Isso foi Leve, né? Esse é um feedback que eu acho que a gente tem que deixar gravado Com realmente, certeza. porque esse 7º Enest lá, que é realizado em Maceió, no estado de Alagoas, foi brilhante. Eu falei até nos momentos lá, acho que foi para o Kleber, falei assim, olha, quem perdeu, perdeu. E que não perca o próximo. Então, e aí vai ter o Conest, enfim, tem todos sim, os encontros. sim. Mas ele mudou a cara. Segunda coisa, a gente vem exatamente nessa toada que você está falando, Michele, é, numa toada de relacionamento, de comunicação, de bem ao próximo, né? Então, a nossa área é uma área que quer o bem ao próximo, né? Então, ela já é um pouquinho diferenciada de todas as demais, né? Que não pensam, podem pensar na sua caixinha, obviamente, mas quer fazer algo a mais, né? Ele sempre vê um, tem um sentimento de justiça, né? Dentro Sim. da gente, né? Ah, precisa se fazer. Não estamos falando que quem é Nossa, o errado, se é A ou B. sim. Não, não é. A gente É, quer colocar algo que vem de dentro da é, gente. Essa questão do vem de dentro da gente é um sentimento de justiça, né? é verdade. Envolve fé, esperança, caridade, envolve uma série de fatores, porque aí também vem a questão resiliente. Mas existe um tema que nós estamos hoje surfando e surfando de uma maneira excelente ou não excelente, eu acho que é 50-50%, né? Chama-se fatores dos riscos psicossociais. E quando a gente fala riscos psicossociais, é um homônimo para tudo, né? Porque cada um pensa um negócio. E aí a gente fala, olha, acho que o manual saiu tarde demais, tem uns termos que estão assim, assim, assado, biobol. Não, o fato é o seguinte, que a porta, a porteira Arrombou. arrombou. Não tem como voltar É. mais. Hoje, eu estava falando com essa moça que eu te falei há pouco, que mora no estado da Bahia, mas é próximo, É sudoeste da é Bahia. sudoeste da É, Bahia, né? é. Ela está querendo fazer, sabe o quê? Faculdade de psicologia. Para entender O tudo ser isso. humano. O fato é o seguinte, eu estou enxergando, e isso que eu enxerguei no Enest, o engenheiro tem um perfil, como é que você falou? Cartesiano. 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 Um mais um é dois, são Ponto e dois e acabou. ponto. É, É assim. é. Mas eles estão pensando já diferente, de que um pouquinho, aí tem um pouquinho mais da medicina, quer dizer, Sim. tem algumas áreas na medicina que são cartesianas, né? Mas na sua essência, um mais um é igual a 5 ou 0,25, né? Então você pensa de uma maneira mais Sim. holística. Sim. Eu percebi que o engenheiro, ele que tem essa formação, o DNA dele é isso,
ele está percebendo que o negócio não é bem assim, não é tão rígido assim, Não. quando você falar de gente. É. E na minha fala, que eu tive a honra de fazer uma palestra lá, produzir uma palestra que vocês promoveram e tal, eu a minha ideia foi colocar o engenheiro como protagonista, justamente, da questão do psicossocial, né? Você sente isso como você, Iva, você, Michele, esse mesmo sentimento com essa moça que eu estava conversando ontem? Pô, a menina, ela tá na engenharia de segurança do trabalho e tá querendo fazer psicologia. Porque algo Mudou, está né? chamando a atenção. Sim. Olha, se entra dia 26 de maio, se não entra dia 26 de maio, olha, Isso não vem ao caso. É. eu sei que o tema arrombou a porteira É. e assim, andou. Temos a NR17, que foi, eu acho que a grande mudança de todas as normas regulamentadoras. Lá colocou psicofisiológico, querido, colocou lá psicofisiológico, acabou, mudou a história. Só que agora veio à tona, né? Então, você vê essa questão, vocês, né? Enxergam essa questão mais de mais empatia? Então, antes de responder a tua pergunta, eu peço desculpa, não sei se você já ia. Não, de jeito nenhum. Não, você não É, tem, aqui não, Não tem ordem. não, é que eu. cada um Tá, fala o que quiser. tá. Eu quero agradecer o feedback de vocês, né? Receber um feedback do Enes, como foi. Gente, isso é muito incrível, porque assim, nós estamos ali preparando, né? Vivendo aquilo, e a gente não tem ideia do que estão sentindo, né? Do que estão E o recebendo. impacto que isso vai E o impacto que isso está causando. E aí, eu ouvi isso aqui de vocês, gente, estou ouvindo do Dr. Ricardo Pacheco, estou ouvindo da Michele, uma empresária, uma profissional que faz sucesso lá no Mato Grosso, que não estava dentro da entidade, que assistiu de fora. Então, assim, se fosse a Michele, presidente de uma entidade filiada à ANEST, ok. Mas não, eu estou ouvindo de alguém que não é do meio, não era até então, né, do Exato. meio da ANEST. E isso é muito incrível. Então, eu quero agradecer, Michele, pelo teu feedback, doutor Ricardo, e eu vou levar isso, né, para toda a nossa diretoria. Isso, faça, porque todos muito queridos Sim, e eu estou vivendo isso, o rescaldo, né, exato, disso né? até agora. Está reverberando. Reverberou, mas muito. É E tem verdade. um ponto que, pelo menos com todas as pessoas que eu pude conversar lá no Enest, que falaram a mesma coisa, que o network foi O ponto. o ponto alto. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? É um encontro de engenheiros. Então, assim, a gente sair um pouco fora da caixa e pensar que o encontro de engenheiros nem sempre vai ser para debater temas técnicos. Né? E Não, não esse mesmo. network e esse movimento, ele faz parte e deve fazer, né? Tinha Exato. pessoas de várias localidades, então todo mundo vai levar um pouquinho do que E aconteceu deixou um lá e pouquinho. deixou um pouquinho. É. Então isso também foi um grande diferencial. Uhum. É verdade. Então, assim, gente, é muito incrível, porque eu falava isso com a Georgia ontem. Quando a gente se coloca à disposição em movimentos, né, como no BNI, na Abreste e na ANEST, a gente é como vela que queima no altar. A gente não está preocupado se a gente está gastando, a gente só quer iluminar. Né? E foi isso que aconteceu ali no Enest, tinha várias velinhas. Gente, olha, tudo que vocês estão vendo, né, na Anest hoje, o movimento, no evento em si, são as pessoas. Né? Hoje a Anest ela tem uma diretoria atuante. Eu tenho diretores de norte a sul nesse Brasil que me ajudam muito. Então, eu só sou apenas a locomotiva. Eu tenho um vagão, você não faz ideia do tanto de gente que está me ajudando a carregar o piano. Isso é muito incrível, porque assim, quando as pessoas começam a fazer isso, você vê que realmente nós somos uma Você família. tem um Brito, você tem um Milton, Exato, tem a Larissa, tem o Larissa. Édipo. E a Larissa, Lá, coisa maravilhosa. A Larissa esteve aqui, no teu lugar aí sim, onde você tá. olha, que bacana. Gente, eu não vou falar o nome não, porque são 28 diretores. É muita Corre o gente. risco, É né, muita de esquecer gente. de citar alguém São aqui. vagões mesmo. Sim, É então assim, verdade. isso está muito incrível, sabe? Está sendo uma experiência, Michele, que eu nunca tinha tido na minha vida. Que legal. E doutor Ricardo, então assim, cara, você me perguntou sobre os fatores de riscos psicossociais. Tudo que você viu ali, Michele, você citou algumas dores aqui, né? Era dores que a gente já tinha lá atrás, que a gente não tinha conversado, verbalizado, na verdade, mas conversava com os olhos. O maior desejo do doutor Ricardo e eu
era assinar um acordo de cooperação para a gente trabalhar junto. É verdade. Nós já tínhamos Na primeira, na no primeira, primeiro encontro, exato. nós precisamos trabalhar junto, né? E aí chega o Eneste e culmina esse movimento. Então hoje nós temos aí um acordo de cooperação assinado que é justamente para padronizar esse olhar para os fatores de risco psicossociais. Então quando você me perguntou, doutor Ricardo, ampliou essa visão, né, cartesiana, agora precisa sair da bolha. Sim, os engenheiros que entenderam, né, qual é o momento que nós estamos, isso mudou. E está todo mundo dizendo, Iva, está na hora da ANEST se posicionar, está Uhum, na hora de padronizar isso enquanto ANEST. E uhum. aí, quando a gente olha dentro da ANEST, padronizando a ANEST, padronizando isso, a Brecht padronizando no olhar da medicina e dos empresários, a Bergo no olhar da ergonomia, a ANANT no olhar da medicina. Gente, acabou, porque existe Fechou. agora um guia. É. Os profissionais não estarão mais perdidos. E é essa a essência dos movimentos de entidades, de associação. É a gente olha para onde está indo, quais são as dores, e nós estamos aqui para servir, para poder ajudar. Então, mudou porque nós agora temos um acordo de cooperação assinado, né? E nós vamos trabalhar para ajudar, servir esses profissionais que estão, né, de uma certa forma, sentindo a dor. Porque é muito fácil quantificar um ruído, né? Você vai lá e você coloca o dosímetro. E como é que eu vou quantificar, né, um risco psicossocial? Ô, Michele, o BNI, você tem um corte transversal da sociedade lá, né? Você tem diversos prestadores de serviços, empresários, enfim, né, em segmentos diferentes. Esse assunto do psicossocial tá rodando por lá? Tá rodando por lá também. E aí, como é que o pessoal tá vendo isso? Porque eh, hoje nós estamos na primeira quinzena de abril de 2026. Até o presente momento ainda existem os barulhinhos de quererem mudar datas, etc e tal, e a gente tem a certeza que isso não muda, né. Eh, e a dor do empresário, veja, você é dona de empresa, ela é dona de empresa, eu sou dono de empresa, Sim. né, é que a comunicação foi truncada, eu não entendo muito bem o que é esse tal do equipamento. Vem aí uma pessoa e fala que é equipamento de proteção individual da mente, é NR da mente, da saúde mental, é o cara que é gestor da NR1, é o cara que está vendendo Checklist. checklist. Não, eu implanto o NR1, eu implanto a NR1 em 72 horas na tua empresa. Então, assim, eu, como na qualificação de presidente da Abrest, né, eu recebo denúncia praticamente todos os dias, né, de pessoas não qualificadas vendendo um algo. Como é que tá chegando? Como é que chegou isso na cabeça do empresário lá no centro, aí no Centro-Oeste? Tem 2 situações. A gente tem dividido em 2 grupos, em 2 grandes grupos. Hum. Tem aquele grupo que ainda está esperando chegar o dia 26, que não sabe o que é, que Não está se ouviu falar, movimentando não está nada. se movimentando, Aham. né, que ouviu falar, mas assim, como uma coisa muito distante. Se eu for multado, eu vou recorrer? Nem chega a pensar nessa possibilidade. Tá Entendi. tão, assim, alheio à parte de saúde, segurança e trabalho, então existe esse grupo, né, obviamente, empresas menores que estão abarrotada com outras coisas, Uhum. que pouco entende do GRO, por exemplo, quem dirá do risco psicossocial. Ainda quando se fala, tem aquela percepção que é sobre o indivíduo e não Uhum. sobre o ambiente de risco, e aí a gente faz o papel da educação, né? Eu Sim. falo que todos nós temos que ser educadores, né? Formadores de opinião, somos formadores de opinião, então a gente tem a obrigação, né? O dever de esclarecer isso. E tem um outro grupo que já está se movimentando, que desde o ano passado já está fazendo, que acaba sendo direcionado pelas empresas que atende. Então, Uhum. assim, a minha empresa atende uma gama de empresários, outras empresas estão oferecendo um serviço, então eles vão fazer aquilo, vão comprar aquilo que está sendo vendido, né. Uhum. Tem pouca, na minha percepção, pouca criticidade do olhar crítico do empresário ou das empresas, Sim. sabe, acerca desse assunto. Então, assim, ou está dessa forma, comprando o que está se vendendo, está se movimentando, e aí no processo passa a entender melhor o que é,
né? Às vezes a gente fala que tem que enxergar como uma oportunidade de melhoria, né? A gente Uhum. fala, no começo, ano passado, teve muita empresa com receio de levantar os riscos psicossociais e encontrar algum problema, né? E isso é uma coisa que a gente vem quebrando, Uhum. e ainda, só que ainda existe. Mas já acha que vai ser multado, ou que vai ter que pagar psicólogo, e então a gente vem Isso, eu desmistificando. ia entrar e perguntar essa questão do psicólogo. Ah, Exatamente. vou ter que ter um Vou psicólogo na ter que minha ter um empresa? psicólogo na minha empresa. É. Eu falo assim que, pelo que eu percebi, quando a empresa ela tem condições de integrar um psicólogo, não necessariamente por questões dos riscos psicossociais, é muito bem Um percebido. psicólogo organizacional. Organizacional, muito bem Ergonomia percebido pura. pela empresa e pelos trabalhadores. A Sim. gente teve a oportunidade de estar aí fazendo levantamento de riscos psicossociais com vários trabalhadores e essa era uma questão que a gente percebia Uhum. ali uma segurança, Uhum. né, do trabalhador. Então é muito bem percebido, mas não é o que a NR1 está dizendo. Uhum. E eu costumo falar que essa é uma oportunidade tão grande de melhoria para as empresas, porque é sobre a organização do trabalho. Então você vai identificar aonde está drenando a empresa, às vezes onde está drenando custo, esforços. É o momento de você reavaliar, né, rodar ali um PDCA por Sim. conta de um levantamento de risco. E, para além disso, a NR1, agora atualização com os riscos psicossociais, ela vai auxiliar as empresas a, de fato, quem não fez ainda, implantar o GRO. Porque Isso. tem muitos lugares tratando o PGR ainda como o antigo PPRA. PRA, como documento. Então, isso força um movimento. Isso é brilhante. Né? É a passos de formiga, porém, é uma transformação. Eu falo assim que mas aos pouquinhos o pessoal está entendendo, está drenando, mas aí a gente ainda você Você acha percebe. que aos pouquinhos o pessoal está entendendo aquele grupo seleto do BNI? Ou você acha que é a sociedade no geral? Não, eu falo na sociedade no Sociedade geral, no na geral, sociedade geral. excelente. E aí, mas tem os dois grupos, né? É. Quem está se movimentando está começando a entender, e Uhum. até a percepção de valor nisso, e tem o grupo que está totalmente alheio a isso. Que assim, a hora que bater dia 26, pelo amor de Deus, eu preciso daquele negócio do psicossocial, Vai correr, porque a vai gente sabe o correr. potencial de ação E aí da auditoria existe fiscal. um grande problema, É, porque é aquele desespero do empresário pressionando os prestadores, seja é. clínicas, profissionais em geral, fazendo tudo às pressas, e a qualidade cai, e a grande proposta da melhoria dos riscos psicossociais automaticamente cai. Então isso é algo que precisa ser olhado e executado, mas tem que fazer, né? Porque às vezes se você ficar esperando o momento ideal, nunca vai ser feito. É verdade. Né? Então, Como é que a Nest está enxergando isso tudo até o presente momento, o Ivan? É bem parecido com o que a Michelle acabou de É, falar né? para a gente, né? Mas assim, o que eu percebo? Dentro da NEST tem um grupo de profissionais interessados. Sim, Então assim, já existe essa demanda puxada, né? sim. De dizer assim, olha, como é que a gente vai se posicionar? Aham. Como é que a gente vai fazer? Né? Como é que nós vamos proceder? E não estão tão preocupados assim se vai vigorar ou não. Sim, já está fazendo. Já está É fazendo, já está igual. se preparando. E até porque, pelo menos né, no nosso meio, a NEST, a gente entendeu que isso é bom. É excelente. Que isso é um olhar humanizado. E era Exato. isso que faltava dentro da engenharia de segurança do trabalho para que ela fosse realmente humanizada. Uhum. Então, assim, a gente está vindo com bons olhos, os profissionais da NEST estão preparados, né, para poder somar conhecimento. Né? Então, assim, quando eu falei do nosso acordo de cooperação, do que Sim. nós faríamos juntos, né, enquanto entidades nacionais, já temos um grupo de trabalho, né, assim, de vários profissionais que já se prepararam, que já entenderam, vamos colocar na mesa, unificar tudo isso e trazer, né, para essa comissão, entre as 4 partes, né, Uhum. e trazer algo padronizado enquanto engenheiros. Então, Uhum. assim, para a gente tá bem tranquilo, porque a gente já esperava isso. Como que nós vamos bater panela para a sociedade, hein, Mi? como assim? Para a sociedade. Como é Aqui que já estamos as batendo nossas panela. associações vão É, bater panela para Sabe que todo mundo? eu acho que assim, começa pela educação, É, né? eu vejo isso, porque na verdade, assim, não atrapalhando, Claro, imagina. eu acho que vai. Igual fala o jogador de futebol, vou somar e multiplicar, nunca subtrair e dividir. Exatamente. O seguinte,
com um dos cabeças da auditoria fiscal, a gente, obviamente, acaba desenvolvendo uma amizade mais forte, né? Porque são muitos anos juntos, né? E falando também de psicossocial, isso daí a gente fala há 5 anos, meu, junto, todo dia, sempre. Né? Então, estressa, né, os assuntos. O seguinte, quando a gente pega um cara vendendo curso de gestor de NR1, né? Quando você pega uma pessoa vendendo curso vendendo EPI de saúde mental, né? E quando você pega uma pessoa vendendo implantação a 72 horas, e quando você pega uma pessoa vendendo café da manhã, não café com segurança, Ah, bom. Eu já ia Sexta de alto né? lá. Sexta de manhã. Pegar uma pessoa Eita. vendendo cesta de café da manhã, falando assim, olha, para o teu dia vai ser melhor isso, olha, teu signo fala aquilo, e assim por diante, e se junta com essa falta de informação, né? Ele fala o seguinte, esses auditores, não tem como se não for através de um processo educativo mesmo. Então, é bater panela nesse sentido. As associações, como é que você vê isso? As associações junto com esse gap da sociedade, né? Porque por mais que você fale, nós estamos falando em mais de 200 milhões de habitantes, né? Então, as informações chegam de uma maneira diferente, distorcida, nunca está bom, nunca estará Verdade. bom, né? Verdade. Como é que você acha que tem que bater panela nisso aí? Tem uma situação interessante que a gente fala, né? Então, a educação, ela tem que vir referenciada, né? Ótimo. Como você estava falando, né? Às vezes é só mais um profissional, né? Quem não está no meio e não entende, você vai falar, o Ricardo vai falar uma coisa, ele vai achar que é certo, ou se a Iva chegar a falar outra e outra. Então, precisa vir referenciada. E, para além disso, de forma multidisciplinar. Então, quando promover esse momento de educação, vamos chamar um juiz de trabalho, vamos chamar alguém do Ministério do Trabalho, vamos chamar a representante das empresas, vamos chamar alguém da associação de classe e fazer este movimento na sociedade, né? Tanto de forma centralizada quanto descentralizada, né? Em parceria com outros órgãos, outras instituições, outras entidades de classe e, para além disso, também os conselhos, né? Sim. Então, o CREA, por exemplo, lá no estado do Mato Grosso, estava uma movimentação entre o CREA, o Conselho de Enfermagem, o Conselho de Psicologia, todos se movimentando junto com a Assembleia Legislativa, Sim. para trazer essa questão da promoção da educação sobre a nova NR1, né? Sobre a questão dos riscos psicossociais. Então, acho que vai nesse direcionamento. Você sabe que eu acho que ficou muito bacana, e principalmente, a gente tá falando muito do Enest, né? Porque tá todo mundo meio... A flor da pele Tá ainda. na flor da recente. pele. A ferida tá aberta, Tá, né? tá. Da coisa boa. Né? Sim. Nós voltamos com a ideia de colocar ao centro do debate o GRO, né? E aí volta naquilo que a gente sempre falou, olha, vamos parar de entender que saúde e segurança do trabalho é taxa de funcionamento de empresa para virar ativo estratégico dentro da empresa. Exatamente. Né? Exatamente. Que as normas regulamentadoras sejam gestão de ativo humano, né, dentro das instituições. E que nós possamos começar a desenvolver mediações dentro das empresas, né? Michele, você tem um trabalho magnífico na questão de proteção empresarial. Você não quer falar um pouco disso daí? Porque, por exemplo, o IVA é interessante ela saber e quem está ouvindo a gente para falar. Olha isso, eu vou saber na íntegra. Gente, o doutor Ricardo tem Ao disso, vivo. né? Não, exato. Aí quando falou, eu falei, olha, isso me interessa. A proteção empresarial, assim, a blindagem empresarial. Nossa, que incrível isso.
Muito E a bom. questão, assim, do olhar, que eu falo, acho que o primeiro ponto de base, que não tem que ter uma competição entre empregador e trabalhador. Então, às vezes, a gente vê, Somos todos trabalhadores. somos todos Acabou. trabalhadores. E, assim, o cumprimento da legislação, da segurança dos trabalhadores, esse é o básico, a tarefa de casa, É operacional. o feijão com arroz. É o feijão com Isso. arroz. Aí o que vem para além disso? A gestão. Então eu até falo assim, a gente tem que parar de pensar de fazer gestão de segurança do trabalho, né. Então o erro está em fazer a gestão de segurança do trabalho. Não, você tem que incluir a segurança do trabalho na gestão. Lá no planejamento no estratégico, nos indicadores financeiros, como que a empresa ela consegue se blindar ali usando a obrigação dela, né, para proteger os ativos dela, né, seja passivos trabalhista, seja a questão da FAP, seja a questão do presenteísmo, redução de custo, em relação à produtividade. Então, assim, tem uma série de situações que além de você deixar o mercado de trabalho muito mais saudável, isso é uma grande ferramenta para a Exato, empresa usar lá na gestão dela. exato. Entrar a segurança do trabalho entrar na gestão. Porque quando você pensa em segurança do trabalho depois, o risco já aconteceu, o acidente já aconteceu, você já está gastando, você não mediu o presenteísmo, você não mediu, os passivos trabalhistas, você só vai apagando incêndio. E isso vai impactando de forma silenciosa dentro das empresas, né. Então tem toda essa questão que a gente pode trabalhar esse olhar diferente, né, eu falo assim, parar de ser o chato ali, de falar: "Olha, só o EPI", não, a gente tem que ver como que a empresa pode utilizar isso, no nível seja operacional, tático e gerencial. Exato. Então Isso essa é a grande questão. eu acho que nós estamos entrando numa seara que é bem importante, né. O seguinte, a empresa tem o emprego, né, que ninguém tem, né, e é o que vai gerar o arroz com feijão para dentro da casa, da família e assim por diante. Então, quem a gente quer assegurar? A empresa junto com quem está trabalhando. E é isso que tem e você está falando um assunto muito importante de que nós temos que terminar com essa questão do fla-flu, Exatamente. né, dos mezengue e dos Berdinazzi. Isso ficou para o passado, É verdade. né. Ontem, coincidentemente, eu fiz uma palestra junto com o Sindicato da Construção Civil de São Paulo, né, e a gente falou o seguinte: "Olha, eh, é como se eu adquirisse um apartamento", meu pai adquiriu um apartamento, e agora, depois deles morarem, né, eu fui para dentro do apartamento, né. E agora nasceram meus filhos e estão dentro desse apartamento, e amanhã serão eles que estarão dentro desse apartamento. E o prédio, né. O prédio tem aquelas estacas, Sim, né. Ele não precisa passar por um refit? Ele não precisa passar por uma readministração, uma revisão, um modus operandi, né, que a gente, tem, ela se é transforma, verdade. né, todos os dias se transforma. É. E é isso que acontece. O GRO ele é uma Ferramenta. ferramenta, junto com o programa de gerenciamento de riscos, extremamente potente para quem? Para o empresário, para ele pensar na onde? No negócio O dele. negócio dele. Eu me lembro muito bem, em 2006 ou 2007, quando comecei a palestrar e estava na Brest, nós fizemos um bate-papo, uma palestra mesmo, para a Associação Paulista de Medicina do Trabalho. E lá nós levamos uma pesquisa da Fiesp, né? Quais são os desafios do empresário para vender o seu produto? Começar a vender o seu produto. Então, aqui os meus óculos. Para eu vender esse par de óculos. Aqui. E é uma pirâmide. É verdade. É um Maslow. A primeira que ele tem, nós temos, Uhum. a carga tributária no Brasil. A segunda é a folha de pagamento. Folha de pagamento, você paga R$ 1.000 para o trabalhador, para a empresa sai 2.000, quase. É o dobro, quase o dobro. Sim. Né? E a terceira
é saúde. 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 Saúde no geral. A segurança, ela está incluída nessa saúde. Sim. A ausência, o absenteísmo está dentro dessa saúde. O presenteísmo está dentro dessa saúde. A saúde suplementar, a saúde do SUS, a saúde... Quando o trabalhador ele se ausenta, ele precisa de mais dois O aqui, impacto é grande. né? Empresas de terceirização, enfim. Então, ele tem todos esses desafios para começar a vender o produto dele. Sim. E aí colocar o preço dele, né? Então, o que a gente não, o que a sociedade tem que entender, né, é que essas mudanças das normas regulamentadoras, elas vêm para auxiliar o empresário para poder impactar diretamente na saúde e na segurança da tua empresa, daquele município, das casas ao redor, porque uma empresa ela vem, se instala num determinado sítio, vai começar a ter o quê ao redor da empresa? Casas, Sim. moradias, e assim vai. Formam-se reais e verdadeiros municípios, né, distritos, municípios, cidades, estados, países. Né? Então, é isso. E outra, esse assunto do psicossocial não é exclusivo do Brasil, né? Não. Nós temos uma pessoa a cada 8 com diagnóstico psiquiátrico. As outras 7 estão em vias D. Né? Então, isso é bate-papo que a gente pode levar quando vocês quiserem. Agora, o que a gente tem que deixar muito bem claro é que isso vem para engrandecer a blindagem das empresas. Porque a suscetibilidade que nós temos hoje de leis trabalhistas, ela é muito grande. O Estado enxerga que grande parte da responsabilidade daquele pessoal é da empresa. Sim. Ele joga muita parte da sua incompetência no cupim do empresário. Sim. É o filtro, né? É o O filtro. filtro é o empresário. Tudo que não consegue ser resolvido, Ah, filtra no empresário. Exato. Não tem pra onde tem que ter um escapar. culpado, né? Tem que ter o culpado, né? Então, É. e aí, tá tudo bem na tua empresa, você acha que tá tudo ótimo, tá tudo em dia, os laudos estão em dia, mas aí você vê um aumento de atestados, você começa a ter um aumento de Afastamento. afastamento, de atestados, Afastamento, afastamentos, é. você começa a ter um aumento legislativo ali, de questões trabalhistas, e ao mesmo tempo você começa a ter um aumento dos teus custos, e aí começa a ter a Exato. inviabilidade do Viabilidade teu do negócio, É. né? E essa questão de você mitigar fator acidentário previdenciário, o seguro de acidente de trabalho, o teu e-social, como é que ele está saindo toda vez pro governo, porque isso vai gerar outras demandas. Né? Alguém tem que controlar isso de uma maneira correta, para poder manter o quê? O equilíbrio, né? Sem E o dúvida. psicossocial É verdade. e espiritual de todo mundo. É verdade. Né? E aí, então, essas mitigações, quando você fala de questões de blindagem empresarial, é para sobrevivência. Sobrevivência. Eu me lembro muito bem da questão assim, da empresa hoje, do IBGE, falar que a empresa ela tem 2 anos e meio de vida. Por conta de tudo Não isso. mudou, né? Esse número. Exatamente. Né? Então, para você ter a perenidade do teu negócio, você tem que entender o que é família, propriedade de negócios, como que você, e dentro do teu negócio, como que são as pessoas, o teu, né, como que entra a informação, você está empilhando 10 pratos em cima da mesa da mesma maneira. Assim, no mundo inteiro é isso. Verdade. Pegando um gancho, tem muita empresa cumprindo tudo e não controlando nada. Exato. Então, assim, e veja bem, né? Você está deixando, como o Ricardo colocou, a questão da saúde é um grande impacto lá no terceiro, e você está deixando de considerar essas informações na gestão do seu negócio. Olha o quanto que você está perdendo, tanto em custo quanto em oportunidade. É verdade. Então, assim, isso é uma questão que tem que passar a ser olhada. Por isso que eu falo que tem que subir lá para a parte da gestão. É E às vezes o empresário ele nem imagina, está fora do centro de discussão. Até numa conversa com o Sérgio,
da DUS, ele estava falando que lá enfim, nas reuniões de negócio, ninguém considera a parte de saúde e segurança do trabalho. Eles É consideram a incrível contabilidade. isso, né? E ainda tem uma questão que aconteceu recentemente, né, ontem, anteontem, a empresa, não, eu recebi um orçamento e eles vão cuidar de tudo. Então, às vezes, o empresário, ele quer se ficar livre daquilo, porque vê como uma obrigação, vê como um assunto que não tem domínio, não entende o que está acontecendo, e ele quer ficar livre. Tem problema terceirizar? Não, a parte operacional é excelente, você vai Uhum. ganhar tempo e tudo mais. O grande problema disso é você não saber o que está acontecendo ali, você não ter as informações, ficar alheio e não usar isso, né? Então, a empresa que ela entender isso, que ela não precisa necessariamente entender totalmente da parte técnica e etc., mas ela precisa entender o que impacta dos números de saúde e segurança dentro da empresa dela. Então, tem que ter muito cuidado com esse, não, alguém vai cuidar de tudo e está tudo certo. Está tudo certo para a parte operacional, mas ele tem que ter aquelas informações para tomada de decisão, para a proteção empresarial. E para além de tudo isso, tem também os enquadramentos de salubridade, as perícias, assistência técnica, às vezes até coisa básica de gestão, custo com EPI errado, custo direto e indireto com acidente, né? E, enfim, e tem vários estudos também, né, principalmente internacional, demonstrando o retorno sobre investimento, né, da saúde e segurança do trabalho, as empresas que investem ali, e também o custo, às vezes até 70%, Exato. de presenteísmo, por exemplo. O tanto que impacta. A hora que você coloca isso nos indicadores na ponta caneta, você vai ver um inimigo invisível drenando todo o lucro da empresa. Né? Eu estava até falando sobre esse assunto, estava no voo, justamente fazendo ajustes nesses blocos de proteção empresarial, nesses indicadores e tudo mais, para que a empresa ela consiga ter clareza. Porque muito se fala, né? Às vezes fica só no discurso. Então se você fazer uma gestão adequada, você vai ter redução de custo, mas o empresário ele precisa enxergar, né? Como a questão, por exemplo, lá do FAP, que foi demonstrado para a gente, né? Junto com o Cleiton. A empresa ela precisa enxergar esses números. Então, eu até trabalhando nisso no voo ali, porque a cabeça não para, né? É verdade. Não, teve uma apresentação, você está falando do Cleiton Santos, né? Ele tem um software Maravilhoso. maravilhoso E vai de encontro com isso. e Né? vai de encontro com tudo isso, e eu acho que quem está ouvindo tem que conhecer. Exatamente. Precisa, porque ele é palpável, consegue demonstrar com Exato. evidências objetivas para o empresário o que está drenando ali uma parte, né, pelo menos, que está drenando o custo da empresa. E, para além disso, os profissionais de segurança do trabalho sair também um pouco do operacional e ver que ele é um grande promotor na parte de gestão empresarial. Né, usando E você sabe que isso daí na verdade, assim, nós fizemos aí uma observação durante essa semana de um projeto de lei que prevê as empresas investindo em saúde e segurança no trabalho ter alguma questão de benefício fiscal. E isso me dá muito medo, ao mesmo tempo. Eu presido a Associação Brasileira de Empresas em Saúde e Segurança no Trabalho. Então, e a gente recebe denúncia todos os dias, né? De pessoas que estão aí. Então, empresas. Fazem de conta, né? Exatamente. Isso que a Michelle está falando, de ter clareza, eu acho que é o que mais tem que acontecer no mercado. E esses acordos de cooperação que a gente está promovendo entre associações é o intuito né, Ivan? Exatamente. Então, assim, cara, é muito incrível que a gente está conversando aqui, que cada fala, né, de vocês aqui desperta algo aqui dentro de mim. Eu estava até inquieta, que falei, meu Deus do céu. Na mesma forma que você estava dentro do voo já ajeitando ali, eu estou com vontade de pegar o celular aqui e começar. Exato. Mas enfim, gente, incrível. Olha, doutor Ricardo, o senhor falou aí sobre a questão das objeções, né? Quantas objeções um empresário tem até chegar num produto final e ele sobreviver no mercado? Gente, que desafio é empreender no Brasil, e a gente sabe disso. Nós somos empresários. Opa! Por outro lado, a Michelle falou aqui, né, da blindagem das empresas. Gente, empreender é desafiador. Se não tiver profissionais preparados para ajudar a blindar essas empresas, não acontece. Então, quando a gente fala trabalhador rival do empregador, gente, isso precisa acabar. Exatamente. Porque se eu vejo o empregador como meu rival, logo eu estou, né,
indo de encontro com algo que é primordial. Aquele trabalho ali me dignifica, então eu Sim. tenho que honrar quem proporcionou aquele trabalho, né, o primeiro ponto que eu vejo é esse. E o empregador a mesma coisa, tu tem um emprego, mas se tu também não tiver a mão de obra, não tiver alguém ali para fazer aquilo, não Evidentemente, Né? acontece. que é o nosso maior artista é o trabalhador. Exatamente, Tratando o então trabalhador como um mal necessário, né? exato, É, então é uma engrenagem, a gente precisa entender que não existe mais ou menos importante, a gente se complementa, né. E o outro ponto que eu vejo, né, que foi o último ponto que vocês abordaram aqui, que citando inclusive o Cleito faz parte do ecossistema Café com Segurança, e assim gente, encontrar o Cleito, eu vou até abrir um parêntese para falar sobre isso, porque para mim é sempre isso, Deus une vamos fazer propósitos. uma web com o Cleiton. Vamos fazer Urgente. sim, vamos fazer. O Cleiton apareceu na minha vida no momento que eu estava preparada para receber o Cleiton. Ai, sim. Isso é muito Fantástico incrível, essa fala. porque assim, quando eu entrei para os movimentos de entidade, que inclusive foi na sua cidade, na sua capital, foi em Uhum. Cuiabá, eu fui com esse anseio. Eu já tinha minha empresa de consultoria, estava tudo certo, estava dentro da minha caixinha, Exato. mas eu queria sair da bolha, avançar, Sim. né, servir, Inquietação, né? Servir. inquietação. E aí, nessa inquietação, eu estava também desenvolvendo um software exatamente igual ao do Cleito. Só que as coisas foram acontecendo de uma forma tão rápida, né? Então, assim, você percebe, ou você cria relações, adentra espaços, ou você fica no Escolher as operacional, batalhas, né? Sim. né? Então, assim, escolhe as batalhas. É. E aí foi isso que aconteceu. Então, assim, eu tive que deixar aqui e Sim. seguir aqui. Então, assim, hoje, né, com esse nível de relacionamento que eu tenho de norte a sul no Brasil, chega o Cleiton com tudo pronto, com uma equipe No momento preparada, certo. com um software que eu acredito e para ajudar os profissionais a ter a Você linguagem quer que a falar gente um pouquinho a precisa ter. respeito? Posso, claro. Claro, eu acho que é válido, porque o que é bom tem que ser Com mostrado, Exato. certeza. né? Então, assim, gente, o que que o Cleiton Santos, lá de Cascavel, Paraná, faz? Ele entendeu sobre as questões tributárias das empresas. Isso é fantástico. O que nós hoje passa despercebido para nós, profissionais Uhum. da segurança e saúde no Sim, trabalho, e para os empresários, é justamente essa questão tributária. O INSS hoje é o maior ganho que tem. Quando um trabalhador afasta, às vezes a gente fala assim: "Ah, mas agora é o INSS que vai bancar esse trabalhador". Aliviei. Gente, aí é que começa o problema. Ó, eu exatamente. vou citar um caso que aconteceu agora, né, já com essa parceria com o Cleito, uma determinada empresa, né, o trabalhador se afastou. Com 6 meses era para esse trabalhador voltar. E de repente, não estava ainda, habilitado para retornar ao trabalho, Uhum. ele entrou com um novo benefício, O renovou o benefício, né, renova. entrou com a junta de recursos. Exatamente. E aí isso foi lançado com um novo afastamento. Então o FAP dessa empresa, que era 0,5, passou a ser quase 2 por causa disso. E o contador não sabe disso, e o empresário não sabe disso. Quem tem que saber disso é o profissional da segurança e da saúde no trabalho para poder fazer a gestão correta. Por isso que é importante a gestão adequada quando a gente fala gestão, na verdade a gente tem que prestar muito atenção na operação, né? Eu acho que Exatamente. a gente tem que ser muito e a 17, né, a ergonomia fala isso, né, para uma análise É, ergonômica preliminar, uma análise ergonômica do trabalho, você estar lá com o chão sim, da fábrica. Então sim, é importante, não adianta você A como percepção é médico totalmente gestor diferente. médico gestor, exato. se você não atende o Exato, paciente. Você viu exato, o que a gente faz? exato. Isso eu achei incrível. Por Exato, isso que eu peguei o celular para poder filmar, porque, gente, o que a gente está mais acostumado a ver é o eu falo e eu não faço. exato. E a gente precisa fazer, Não, você tem que ter mão né, na massa. mão na massa. Então, Exato. essa fusão, né, da HOSEG com o ecossistema Café com Segurança foi fantástico, porque, assim, sempre foi a dor que gritava aqui. Gente, nós não precisamos chegar em algum lugar e dizer: "Você tem que me contratar porque você é obrigado, a norma te Uhum. obriga". Gente, isso para mim era a pior parte de ser uma profissional da engenharia de segurança do trabalho. O Sérgio, vamos falar com o Sérgio, mais uma vez do Sérgio, Sim. porque o Sérgio, ele mostrou numa palestra dele que 90, eu acho que 95 ou 97, eu não me lembro Era algo bem, assim. algo nesse sentido,
40% dos empresários não contratariam qualquer coisa relacionada à saúde e segurança do Mas trabalho. só contrata Fosse porque obrigada. Porque exato. é Gente, compulsório. E é olha, isso que a gente tem que mudar, né? Exato. mas olha, como é que a gente não gosta de ser obrigado a nada? E a gente quer que o empresário seja obrigado a nos aceitar. Exato. Gente, isso é descomunal. Sim. Então, o que que eu vejo agora? Gente, é o momento agora da gente ajudar os empresários e da gente virar Exatamente. esse jogo. Pegar na Percepção de mão, valor, né? exatamente, Pensar fora da caixa. sustentabilidade, mais emprego, mais trabalhador contente, produtivo. E agora sim, o que mais me chamou a atenção nesse eu vou falar do Cleiton, Sim, obviamente, né, claro. porque ele é Sim, o que operacionaliza, sim, gerencia. sim, Ele é a sim, claro. esposa dele, não? Ele é a esposa dele. É, É, exato. Assim, o que eu fiquei impressionado é o quanto de dinheiro se deixa em cima da mesa. exatamente. Demais. Isso é muito simples. Não, e se perde. Não, isso tá com todas as empresas que eu prospectei. Todas têm dinheiro Tava indo para o vendo. ralo. Foi ontem É quando eu estive. 100%. Exata. É Ontem, quando eu 100%. estive lá na confraria, no Alphaville, eu É. falei disso. Eu falei: olha, todos vocês são empresários. Todos vocês aqui possivelmente têm dinheiro indo para o ralo. E aí, Certeza. assusta, o empresariado assusta. Certeza. E aí, mas o meu contador é bom. Gente, essa questão de gestão, de segurança e de saúde não é atribuição de um contador. Não. Não é. É do profissional de É do SST. profissional de Os SST. profissionais contadores, eles estão percebendo isso, que eles estão se esquivando. Não sei como que é a realidade para vocês. Lá no Mato Sim, Grosso, eles têm cada vez mais saído fora das Sim, responsabilidades. sim. E pegando um gancho na questão do Cleiton, assim, que eu achei muito fantástico, porque é um território que poucos pisam. exato. Inclusive nós, Precisa de Aliás, muita coragem. muitos têm É. isso. Tem Coragem. poucos Isso, profissionais isso. detentor, né? Como você disse, são os profissionais de SST que têm que fazer esse trabalho. Mas tem poucos profissionais de SST detentor desse conhecimento. E aí você vem com um produto que o Cleito está oferecendo mastigado. E o que eu Mastigado. achei mais incrível, que ele inclui a assessoria Sim, junto. Então, você gratuita. vai ter a ferramenta, você vai aprender como usar, aprender como prospectar o cliente. Então, isso assim, nem pai às vezes faz isso por filho. Então, Exatamente. assim, e isso também é uma forma de promover mudança na área, que a gente estava falando lá, É. porque está qualificando profissionais de SST a ter essa oportunidade de entender sobre esse mercado e oferecer esse diferencial para os seus clientes. Sim. Então, assim, eu acho que é algo que vem somar de diferentes formas e conversa muito com tudo que a gente falou aqui hoje. Sim. Exato. Né? Exato. E às vezes a gente fala assim, mas eu manter um trabalhador aqui com uma capacidade, digamos assim, entre aspas, né, limitado, é caro para mim. Será que afastar esse trabalhador é o mais barato? Sim. Será que esse dinheiro não está indo, né, multiplicado por outro lado e isso está passando E começa a despercebido? fazer todos os ganchos das questões das altas de INSS, a lei de pessoas portadoras de necessidades especiais, os PCDs, né, com Sim. deficiência. Você tem a questão do nexo técnico epidemiológico. Sim. Você tem a questão do aumento da lista de doenças relacionadas ao trabalho. Você tem a questão dos psicossociais. Você tem o GRO. É todo um Então, conjunto, é né, todo doutor mundo Ricardo? junto. É. Todo mundo junto. Você engata lá recrutamento e seleção, você engata uma questão de uma série de fatores que é exatamente isso. Você bota aqui ó, na mesa de qualquer tipo de empresário. Né? Fala assim, é isso que você está perdendo e é isso que nós vamos batalhar para você. Sem contar no outro lado, né? Porque assim, gente, quem não gosta de sentir pertencente a um lugar? Quem não gosta de ser notado? Todo e qualquer ser humano gosta. Sim. E aí eu trago até um exemplo aqui, eu estava hospedada recentemente, salvo engano, fui em Aracaju, algum lugar desse, não me lembro, no Nordeste do Brasil. Pouco, né? Porque a Quase Iva, não. eu falo que a Iva, ela é 73 vezes o Brasil inteiro. Ai, meu Deus, olha, só que não. E aí, a camareira bateu na porta e ela perguntou se queria o serviço de quarto. Eu falei: "Não, não precisa. Mas eu queria te pedir para você arrumar a cama, porque você arruma de um jeito que eu não consigo arrumar e isso me traz bem-estar". Nossa, ela entrou numa alegria e ela arrumou a cama e eu fiquei observando ela fazer aquilo e eu agradeci no final. Normal.
ela voltou com toalhas limpas, e eu não gosto de trocar toalha, né? O que eu faço na minha casa, eu faço no hotel, porque assim, gente, como é que eu digo? Ah, tem que economizar água, mas eu tô no hotel, vou usar uma toalha por dia. Não, tem que ter, né? O que eu faço na minha casa, eu faço também quando eu É, tô fora de casa. E aí ela voltou com uma toalha, eu falei, mas não precisa. Ela, não, mas eu sei dobrar a toalha como um cisne. Eu vou dobrar a toalha como um cisne e colocar em cima da tua cama. E ela e começou a ela fazer fez um tanta coisa, cisne. ela fez o cisne, e ela queria e gente, só por causa de um reconhecimento do Reconhecimento. trabalho dela. É, Imagina a gente fazer isso dentro das nossas empresas, reconhecer. Porque a gente viu desde que a gente pisou aqui. é verdade. É incrível, todo mundo aqui trabalha feliz. Gente, isso não Transmite isso para nós, né? Uma paz, transmite. Não é um faz de conta, não é um cenário montado para Não, receber a Michelle e a Iva. Não, Isso aqui é de verdade. a E isso gente é já muito incrível. imerge no clima, né, daqui, na É. na experiência experiência. olfativa e tudo. E aí, doutor Ricardo, eu quero te parabenizar, porque assim é incrível. Mas isso é o mérito que tem que transferir para Carol, minha esposa. É, Não. eu só venho para somar e multiplicar, nunca subtrair e dividir, para Ah, falar exatamente. Né? Não, mas incrível, porque assim, a gente conhece uma árvore pelos frutos, É né? verdade. Seus filhos, né, a gente sabe, né? Aqui a empresa, todos os seus, né, o seu time, eu digo assim, é time porque tá todo mundo jogando o mesmo jogo. Sim. É incrível a gente vivenciar isso daqui. E que as empresas do Brasil tornem isso E daqui. aí é interessante, né, como você fala assim, as conexões, isso aqui não tem nada a ver com essa, aqui não tem nada a ver com a... Não, mas tem tudo a ver. Né? Tem, É exatamente isso que a gente tem, faz aqui, né? tem. Exatamente isso que a gente... Aquela cama arrumada lá no É hotel, exatamente ela me isso. fez ser mais produtiva. Ela contribuiu para que as minhas reuniões fossem melhor, porque eu ia ficar o dia todinho ali no quarto fazendo reuniões. E foi incrível estar naquela ambiência. E é assim. A ambiência, você falou uma coisa importantíssima. Perfeito. Meninas, esse episódio eu digo o seguinte: a segurança e saúde no trabalho, ela deixa de ser algo obrigatório e passa a ser algo estratégico. E você precisa entender isso, aprender sobre isso e levar isso para dentro das organizações. É possível, estamos vivendo esse momento, temos ferramentas para isso e você precisa fazer parte de tudo isso aqui. Me. A sintonia que é tanto que a Iva falou praticamente o que eu gostaria de falar, mas é a grande sacada é isso, porque os assuntos gerais sempre vai estar em movimento a parte de segurança do trabalho. Então, agora é o momento realmente da gente mudar o foco, mudar o olhar, Exatamente. buscar, né? Aí vai falar, vamos aprendendo, vamos ficar de fora, então a gente tem que buscar referência onde? Nas associações, né? Na fonte, beber da fonte, porque tem muita Sim. confusão. Então, assim, para complementar o que a Iva disse, então também vou deixar a questão da educação. Vamos procurar nos educar como profissionais, aprender e também educar os nossos clientes, os empresários, mostrar que saúde e segurança do trabalho não é um bicho de sete cabeças Não, e que não. pode ser usado a favor da empresa para essa proteção empresarial. Excelente. E aí, então, você trouxe essa... Então, eu vou aproveitar essa tua fala, e vou falar a minha. A minha, como eu estou mais para a área da saúde, né? Vou falar aquilo que a gente sempre falou e que veio à tona desde do Covid. O cuide-se. Uau. Excelente. Cuidar do teu trabalhador, o trabalhador se cuidar. Quem cuida, se cuida. Se você achar que precisa de ajuda, peça ajuda. Cuide da empresa, cuide da tua família, cuide do teu município, da tua comunidade. Cuide-se. E eu acho que é esse, o GRO, PGR, qualquer coisa que a gente vem falando, é o cuide-se, né? Meninas, Uau. um beijo pra vocês, porque eu tô, em êxtase aqui com Isso aí. elas, viu? Beijo, Beijo, meu obrigado, povo. viu, querido? Obrigada. Valeu.